A grande surpresa aqui é como esse assunto não está sendo comentado como um escândalo pela mídia tradicional. Certamente vestiram a camisa do time. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O caso foi publicado originalmente pelo site Vortex e repercutido por várias mídias bastante validadas, como a Jovem Pan, embora não tenha sido repercutido pela mídia tradicional em si. Nenhum pio sobre o assunto em Folha, Globo, etc. O pessoal do Ministério Público não se manifestou sobre isso, mas tudo indica que o vazamento é quente, até porque tem provas em abundância. A reação do Batman Toffoli a essa acusação de que ele seria corrupto, que teria se corrompido para a Odebrecht, foi simples e reveladora. Segundo ele, é tudo fake news. E isso é revelador por dois motivos. Primeiro, porque ele nem tenta negar, até porque está fartamente documentado nas evidências. Todo mundo sabe que o príncipe Marcelo Odebrecht tem acordo de delação premiada e, quando perguntado por procuradores, tem a obrigação de fornecer informações. Mais que isso, fornecer também documentos que comprovem tais afirmações, o que foi feito. Vários e-mails deixam claro o que aconteceu. Em segundo lugar, porque isso explica por que políticos parasitas estão tão empenhados em acabar com as fake news. Políticos parasitas de todos os tipos, tá? Inclusive aqueles que se fantasiam de Batman lá no Supremo Tripanossoma Federal, o STF. Já explicamos em outros vídeos que fake news é algo que sempre existiu e nunca foi problema. Há inúmeros casos de fake news claras, documentadas e embasadas em notícias de grandes jornais e redes de TV. Isso nunca foi problema. Até o momento que as notícias começaram a vir de sites de divulgação não controlados por políticos, que expõem esses parasitas, explicando claramente de forma verdadeira para o povo aquilo que parasitas, tanto deputados, políticos e juízes, não querem que o povo saiba. E nota que, por óbvio, não são notícias falsas não, tá? Mas aí, essas notícias verdadeiras viraram um problema. O que o político parasita faz? Diz que isso é fake news. Veja, eu não estou dizendo que não existam notícias falsas na internet. Sim, elas existem, tal como na mídia tradicional. A questão é que elas fazem muito menos mal do que se diz. O interesse único dos políticos aí é calar notícias verdadeiras, que eles chamam de fake news, no interesse de censurar as pessoas. Toffoli deixou claro duas coisas com sua resposta. É verdade a acusação e ele não gostou a ponto de querer censurar isso. Vamos combinar, não é nada surpreendente. O Estado bananense é uma máfia como todo Estado, mas essa máfia particularmente tinha muito pouco pudor em revelar qual seu real propósito. É o único propósito de todas as máfias, mas essa deixava claro: extorquir o povo bananense, os senhores bovinos gadosos pagadores de impostos, para beneficiar políticos, funcionários públicos de alto escalão e os amigos desses. Mas, só por curiosidade, vamos ver qual é a alegação que está sendo feita nesse processo. Os trechos a seguir são retirados da matéria da Vortex. O empreiteiro Marcelo Odebrecht disse à Procuradoria-Geral da República que seu grupo empresarial tinha um acordo ilícito com o então advogado-geral da União, Dias Toffoli, e que fazia pagamentos a ele no decorrer do segundo mandato do Lula, entre 2007 e 2009. O caso do Toffoli envolve três conjuntos de fatos de interesse da Odebrecht no segundo mandato do Lula: o leilão da hidrelétrica de Santo Antônio, o refis da crise, que era um financiamento para empresas endividadas, e a liberação de recursos do BNDES para uma obra de saneamento em Marília, em São Paulo, cidade do ministro. Ao trabalhar para a Odebrecht no caso do leilão do Rio Madeira, as usinas de Santo Antônio e Jirau, os advogados Sérgio Renaud e Luiz Tarcísio Ferreira facilitaram o acesso do grupo ao Toffoli. Esse, em troca de propina, facilitou a licitação da usina de Santo Antônio, que foi ganha pela Odebrecht. Veja esse e-mail de 2009 em que estão preocupados com eventuais vetos a uma MP, uma medida provisória que beneficiava a Odebrecht no leilão das hidrelétricas. Sempre em código, a Odebrecht fala que, pelo que sabe, o ministro seminarista, na verdade seminarista aqui é o Gilberto Carvalho, o chefe dele é o Lula, fala que seria mais eficiente agirmos antes de chegar no Olimpo. Olimpo é o STF, os parasitas supremos. Continua ele: na ex-casa do italiano, italiano é o Palocci, portanto ex-casa do italiano é o Ministério da Economia, que na época era comandada pelo Mantega.
falam então para AM, que é Adriano Maia, um dos contatos deles, entrar em contato com o amigo da AGU, que sim, como você adivinhou, é o Dias Toffoli. E também na casa da moça. Moça é um elogio muito extremo a Dilma, que na época comandava a Casa Civil. No outro e-mail, sugere procurar o Gilmar para prestigiar o STF. Pois é, todo mundo sabe que Gilmar Mendes e Dias Toffoli têm aquela amizade gostosa lá no STF. Será que Gilmar já estava no esquema bem antes de Toffoli chegar lá no STF? Pode ser, Gilmar já era ministro do STF naquela época. No final, um último e-mail comprometedor, revelado pela Vortex. Lembre-se, todos esses e-mails saíram de um HD apreendido pela polícia na casa do Odebrecht. Olha o que diz o e-mail. Se for para resolver o problema que ele criou no S Supremo, e os vetos, acho que T, Toffoli, e R, Renault, que é o outro advogado que levou até Toffoli, valem até mesmo o número da chantagem deles, ou seja, Marcelo Odebrecht está ordenando que seja paga a propina a essas duas pessoas. Isso, cara, é muito mais que o escândalo que, por exemplo, fizeram com o Temer na época da gravação do Joesley. Não tinha nada que o Temer tenha falado de absurdo ali, ele só dava a entender. Nesse caso, está claro o pagamento de propina para o Toffoli. No entanto, a mídia tradicional está caladinha. É impressionante, os caras estão jogando no mesmo time. Está claro que Toffoli recebia propinas da Odebrecht no governo Lula. Lógico que todos os demais ministros do STF devem ter esqueletos desse tipo no armário, só isso explica o fato de terem abandonado qualquer mínima pretensão de usarem direito, leis, hermenêutica, essas besteiras, e passarem a se expor como políticos claros, defendendo apenas ponto de vista político, como tem feito nos últimos meses. Dá para imaginar até quais são os mais comprados por terem sido os mais contundentemente políticos nos últimos meses: Toffoli, Gilmar, Barroso e Celso de Mello. Não é que os demais estejam longe desse padrão não, mas como têm sido menos explícitos em suas posições políticas, nenhum deles está sendo técnico, todos estão sendo políticos, mas esses particularmente estão sendo muito políticos. Veja, como já coloquei a posição libertária sobre corrupção em outros vídeos, eu não acho corrupção ruim. Corrupção é uma coisa boa para a liberdade. Primeiro, porque ela só atinge quem paga imposto esperando ter algum retorno do governo. E segundo, porque enfraquece a máfia estatal. Se esses mafiosos não roubarem dinheiro da própria máfia, isso significa mais dinheiro na mão da máfia em si, o que significa mais controle sobre a sua vida. Quem paga imposto, você sabe, merece se fuder mesmo, principalmente quem paga imposto achando que vai receber alguma coisa em troca do governo. Uma máfia mais fraca significa, em última análise, mais liberdade para todas as pessoas, sem prejuízo algum às pessoas em si. Só tem lado positivo a corrupção. Não canso de ressaltar que, na minha visão, o crime do Toffoli e do Gilmar Mendes é o mesmo crime do Molusco de 9 dedos e da Estocadora de Ventos. É o socialismo. Isso sim é um crime na minha visão de mundo. Essas pessoas acham que podem obrigar a mim a seguir regras que elas pariram da cabeça delas. Isso é um crime. Então eu acho belo e moral esse povo acabar na cadeia por causa desse crime do socialismo. A corrupção é irrelevante, talvez até atenuante do crime anterior. Apesar disso tudo, acho pouco provável que Tofinho responda por alguma coisa. Essa denúncia vai mofar na gaveta de alguém do MP, de algum juiz ou de algum senador. Mesmo se, por um acaso fortuito, algum senador resolver julgar isso, porque lembra, quem julga membros do STF é o Senado. E vamos supor, milagre dos milagres, o Senado efetivamente condenar e fizer o impeachment desse Batman. Não vai dar em nada. No momento que o Senado soltar o decreto de impeachment do primeiro membro do Supremo, sabe o que vai acontecer? Imediatamente os demais membros do Supremo vão declarar que tal processo foi eivado de nulidades e tem que ser cancelado. O cara do Supremo Tribunal Federal sabe que, no dia que aprovarem o primeiro impeachment de um membro do Supremo, a carreira dele próprio vai estar em risco, porque lembra, todos ali são políticos. Ele pode ser o próximo, porque, não tenha dúvidas, todos ali estão enrolados em corrupção, alguns mais, outros menos, mas enrolados todos estão. Membro do STF é político, não é juiz porcaria nenhuma, principalmente desse STF que a gente tem aí. Então, não vão deixar isso acontecer. Vão anular a decisão do Senado, alegando que ela é inconstitucional. Afinal, eles têm a prerrogativa de dizer o que é inconstitucional em tudo. Pior, vão ameaçar perseguir os senadores que eventualmente tenham votado a favor. Então, não tem jeito de tirar ninguém do STF por motivo algum. A única esperança é o decurso de tempo.
ou, no máximo, uma PEC para reduzir a idade de aposentadoria compulsória dos caras. Não tem jeito, o governo é uma máfia, não tem como lutar contra essa máfia. O máximo que você pode almejar é menos violência por parte dela. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Miss Clotilde, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!